Pessoal, estamos aqui com o Jackson do Vitucci. Eu conheci o Jackson. Nome super italiano. Eu conheci o Jackson num trabalho que a gente está fazendo no Clube Alto de Pinheiros, o clube do qual eu sou sócio. A gente chamou o Jackson para dar uma opinião na nossa pizza, que é uma pizza de forno a lenha. Sim. Aí ele sentou lá, faz aqui umas 2, 3 semanas. Exatamente. E começou a me falar sobre o assunto pizza. Até que chegou no momento, eu falei para ele aquela pergunta que a gente quer dar uma de entendido de pizza sempre faz. É o seguinte, Jackson, eu ouvi dizer que a temperatura da água para entrar na massa, ela tem que ser fria. É verdade isso? Aí a resposta dele foi o seguinte: você tem meia hora para te explicar como é que funciona esse assunto da temperatura. A gente começou a discutir sobre massa de pizza, eu achei esta explicação da temperatura da água sensacional e mais do que isso ainda, é altamente emblemático de como a culinária é uma ciência exata. Eu pensei com meus botões, tem que gravar isso, a gente tem que fazer um programinha com esse cara, porque essa explicação tem que ser dada para a nossa audiência. Vamos lá, qual a fórmula? Você vai repetir para mim, que você já falou 5 vezes, eu não entendi ainda. Você vai repetir pela 6ª vez qual é a fórmula da temperatura da água para entrar na massa da pizza. Vamos começar a desconstruir, tá? A gente vai começar a fazer a pizza lá de trás. Tá, a temperatura da água. A primeira coisa importante, mais do que a temperatura da água, é a temperatura da massa pronta. Sim, finalizada. Exato. Depois da água. A massa pronta saindo da maceira ou saindo da bancada, ela tem que ter 24 graus. Por que isso? Porque a fermentação é um processo que inicia com 28 graus. Tá. 24 graus a temperatura da massa. A massa saindo da maceira. Tá. Então para chegar nos 24 graus? Para chegar nos 24 graus com 20 minutos em uma maceira, então nós precisamos fazer todo o cálculo. 20 minutos da maceira. Na maceira. Tá. É o tempo da massa ficar pronta. Tá. Né? Então, a temperatura da água, ela é uma fórmula. Diz a fórmula que eu vou escrever aqui, porque agora não vou esquecer nunca mais. É igual. 3 vezes essa temperatura. A temperatura exigida para a massa. A temperatura da água é igual à temperatura... 3 vezes a temperatura da massa. 3 vezes a temperatura da massa. Vamos chamar de TM, temperatura da massa, tá? Menos a temperatura ambiente. Menos. Então, peraí, vamos fazer o seguinte. Temperatura ambiente. Mais... Ambiente. Isso. Tá? Aqui você vai somar a temperatura da farinha. Somar porque a gente colocou parênteses aqui, né? Nós somos bom de matemática. Temperatura da farinha. Então, temperatura da farinha. E a temperatura mais a temperatura que a maceira vai esquentar essa massa. A maceira está em movimento, isso gera calor e gera um aumento de temperatura. Tá, tem um nome isso, essa temperatura da maceira. Temperatura da maceira. Sim. Da maceira quer dizer de esquente, vai? Exatamente. Temperatura de quanto esquenta a maceira no processo de fazer a massa. Existem 3 tipos de maceira e cada maceira esquenta um tipo de temperatura. Tá. Então beleza, vamos chegar a 24 vezes 3 aqui então. 72. Você quer 24 graus isso, a massa. Exatamente. Que vai dar 72. 72. Beleza. Menos. Agora vamos somar a temperatura do ambiente. Vamos colocar 25 graus. 25 graus. Tá. Mais. A farinha estará sempre a 2 graus em média menor ou até maior do que a temperatura ambiente. A farinha pode mudar? O ambiente pode ser um e a temperatura da farinha outro? Sim, porque depende da situação. Se a farinha está próxima de uma sala fechada, se a farinha está num local... Um ambiente de inox em cima de um... Ela vai estar a temperatura, então... Tá, vamos colocar 2 graus para baixo? Para baixo, 23. 23. E a temperatura da maceira padrão, que quase todas as pessoas têm, que é a maceira basculante, aumenta em 10 graus. 10 graus? 10 graus. 10 graus. Então a gente soma 25 mais 20. Vai dar 48, mais 10, 68. 58. 58, desculpa. Menos 58. 72 menos 58... dá 14 graus. 14 graus. Ou seja, a água, neste caso, tem que entrar a 14 graus. 14 graus. Deu para entender, pessoal? Ou quer que a gente repita? Mas é isso. Isso para a gente trabalhar... Cara, isso é sensacional. É muito legal. Por quê? Porque se você tiver uma temperatura ambiente, por exemplo, sei lá, muito frio,
no dia de hoje. Uhum. Muda completamente aqui. Muda completamente. O negócio, porque se você vai tirar menos coisa aqui, ela vai ter que entrar mais quente a água. Exatamente. Em situações também de quando chegar em janeiro, De ao contrário, a temperatura está 40 graus lá fora, a água vai ter que entrar... quase vai dar negativo e aí a gente tem que fazer um outro processo. Cara, isso Resfriar isso a farinha. é sensacional. É muito legal. Não sei se eu que me empolgo com essas coisas, mas eu muito acho legal. que... É simples, Tá, então, ó, mas... essa aqui é a temperatura da água. Tá? Isso é muito legal, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está nos escutando Isso. que acha que fazer uma pizza, bom, mistura aí sal com água, com coisa, bota para fermentar. Não é. Não é. Vamos falar do fermento agora? Qual o próximo passo depois da água é o quê? Ir para fermentação. Trabalhar todo o processo, misturar muito bem todos esses ingredientes e nesse caso é a receita mais simples que existe, farinha, água, sal e uma quantidade muito pequena de fermento. Tá. Apenas isso, tá bom? Mas me fala da fermentação. Qual é o truque da fermentação? O que é a fermentação exatamente? Quanto tempo leva? O que é importante na fermentação? É importante que tenha umidade? É importante a temperatura? É importante o tempo de fermentação? Fermentação é um processo que acontece, ele é vivo, né? E o que acontece é simples, ele precisa de tempo. Para essa receita que nós trabalhamos e que eu acredito que possa ser a evolução hoje para a pizza, é voltar a fazer a pizza como o Nápoles, como os italianos, os napolitanos já fazem. Como é a fermentação lá? Fermentação longa, no mínimo 24 horas. No caso, inclusive, da Vitucci, nós trabalhamos com 48 horas de fermentação. 48 horas. 48 Ou seja, a tese nova de Nápoles, lá dos Bambambam, é quanto mais longa a fermentação, melhor. Melhor. Por quê? Porque a fermentação é um processo que dura 8 horas. Ué, mas você falou que a sua durou 48? Então, aí está a história. Depois dessas 8 horas, começa um novo processo chamado maturação. E a maturação que dá leveza e sabor na cerveja, que dá sabor na carne, na panificação vai dar leveza, sabor, crocância, e é isso que vai fazer Em quais condições a fermentação? De temperatura e de umidade? temperatura controlada de 5 a 8 graus. Por quê? Porque nós reduzimos a velocidade da fermentação, a velocidade mínima, para que o ar... Você bota então ela numa geladeira, para fermentar? Numa geladeira, numa câmara Entendi, fria, durante as 48 essas horas. 48 horas. Entendi. E a umidade isso. controlada pela geladeira mesmo? Pela geladeira. A umidade baixa então? Aí a umidade baixa, daí tranquilo, sem nenhum problema. Ótimo. E o mais importante disso é dar para essa massa, é uma bola, e o ar está lá dentro. E esse ar vai ficar circulando, é a maturação acontecendo. É isso que vai fazer com que essa massa fique mais leve, essa quebra da cadeia glutínica, do amido, que vai estar lá dentro acontecendo. É isso. Muito legal. Cara, Então, isso é sensacional. O que nós fazemos é dar uma faísquinha para a fermentação. Depois, fermentou, beleza, a bola está pronta, ficou lá 4 a bola da pizza está pronta. Exato. Você vai estirar, vai colocar aquele bando de bola ali na sexta-feira à noite, aquela bola toda ali Exatamente. na sua frente e você vai começar a abrir a massa. Aí, conta o segredo, abrir a massa. Bom, vamos Aquele lá. papo de você com a mão e ela ir crescendo, Isso. é fundamental aquilo ou o cara pode abrir com um rolo Não. e fica a mesma coisa? Se você abriu no rolo, você matou tudo que a gente fez nas 48 horas. Por Você quê? pegou todo o oxigênio que está dentro dela e jogou para fora. Então, o que a gente faz quando a gente usa as mãos, o processo todo, é manter o oxigênio dentro da massa, gerando aquela borda aerada, aquela borda cheia de ar, aquela borda saborosa. E só voltando um pouquinho atrás, assim, rapidamente, voltando 1000 anos atrás. Rapidamente, 1000 anos atrás, tá? Depois você volta rapidamente para hoje também. A pizza que é redonda, que a gente luta por isso, porque é redonda, porque a pizza já foi o prato. O prato que o romano usava para colocar as carnes, as ervas. Então, a pizza é um pão. Mas o que isso tem a ver com abrir a pizza? Por quê? Porque quando você vai abrindo a pizza desse jeito, você mantém o ar dentro dela, ela fica fina, onde ela tem os alimentos e tudo, os ingredientes, mas ela fica com a borda cheia de ar. Ou seja, ela tem que ser forte, nós vamos ver isso ainda, o suficiente para você segurar com as mãos e ao mesmo tempo leve e macia para você conseguir maciar. Falando de leveza na pizza, quais são os outros fatores que contribuem
por exemplo, a gente escuta falar muito do tomate, é super importante. Beleza, você vai falar do tomate já. Mas a quantidade de tomate que você faz, que você coloca na pizza. Tem gente que bota muita quantidade de tomate, tem gente que fala que se botar muito o ar não entra para dentro, então a cocção não fica boa. Qual a sua opinião sobre tomate? Primeira coisa importante, as quantidades... Desculpa, você não falou ainda sobre o... Mas a gente já volta já para a abertura da... Desculpa, se eu tiver que aprender a abrir daquele jeito que você faz na pizzaria, jogar para cima, um cara que é leigo... Todo mundo aprende. Ah, mas quanto tempo eu vou ter que... Eu vou precisar de um dia, eu te ensino. Um dia eu consigo? Um dia você vai fazer. Eu tenho que aprender isso de qualquer maneira. E é possível, tá bom? Então é possível, é fácil e é o jeito mais legal. Tomate. Pronto. Tomate, como todos os outros ingredientes. Primeira coisa importante, tomate só apareceu na pizza 200 anos atrás, 150, porque o tomate é americano, o tomate não é italiano. Né? A Itália conseguiu transformar isso numa coisa maravilhosa. Como se fosse italiano? Como se fosse italiano. Do mesmo jeito que a massa... Mas você usa o tomate mais madurinho, mais verdinho? Tomate, que tipo de tomate? Perfeito para fazer molho, para fazer o molho fresco. Ele tem que estar maduro, muito maduro, quase passando. Nesse Ou seja, momento, ótimo, você compra mais barato na feira. Nesse momento o tomate está adocicado. Perfeito, delicioso para você fazer molho. Você não coloca açúcar? Não, nem pensar. Porque ele já está doce, Ele porque está super maduro. Essa é a busca, para evitar qualquer outro contato. Nesse tomate vai apenas sal e um pouco de azeite, mais nada. Então o que você faz? Sal, azeite e... Tomate a gente usa uma outra técnica. Todo mundo já teve em casa, todo mundo já viu, moedor de carne. Pequenininho, aquele de mesa. Moe o tomate com tudo, não tem problema. O que nós tiramos é apenas o olhinho. Aquele negocinho duro. O durinho, que é o branco. Tira com uma faca. Fez tudo isso. Passa no moedor. Por que moedor de carne? Por que moedor de carne? Todo molho, ele fica ácido toda vez que a semente do tomate é cortada por alguma lâmina. Liquidificador, processador, tem lâminas. Não adianta nada o tomate ser docinho se eu passar uma lâmina na semente dele. A acidez vai ficar mais forte. E aí você tem que colocar açúcar, você tem que colocar tudo. Fazendo dessa forma, não precisa. Para pizza, a gente usa ainda um coador chamado chinois. E esse coador a gente coloca tudo lá e tira a água do molho. Chinois porque é o chapeuzinho chinês. Exatamente. Que se usa, na verdade, para limpar óleo. No nosso caso, nós vamos utilizá-lo para tirar a água do tomate. E você paga mais barato no tomate, né? Paga mais barato. Forno. Bom, forno Estamos quase terminando a nossa pizza, né? Já fizemos, já recheamos, já abrimos ela. Já abrimos na mão para manter a qualidade. Beleza, que forno que é bom? Aonde que você coloca a pizza no forno? Que tipo de lenha que você usa? Qual a temperatura do forno? Fala Vamos lá, rapidamente. Resume o assunto do forno. Forno, para pizza napolitana, a maior... O cara que está ali assistindo a gente, ele quer abrir uma pizzaria, tá? Você tem que dar as dicas corretas. Não tem problema. O melhor forno que existe hoje, ele tem que ter lastro, ele tem que ter uma pedra, ele tem que atingir 450 graus. Lastro e pedra é a mesma coisa? É a mesma coisa. Pedra, lastro. Porque todo mundo fala, forno de lastro, é pedra. É pedra, tá. É uma pedra, que no caso dos fornos napolitanos, a gente está falando de uma pedra vulcânica, que é melhor, que é tudo, mas é uma pedra refratária, que absorve o calor e que atinja 450 graus. Tá. 450 graus. Essa é a temperatura exata e ideal para a pizza napolitana. Para que ela fique pronta em 90 segundos. Entendeu? A partir de 1 minuto ela já está assada e aí ela vai dourar, ficar bonita e crocante com mais 30 segundos. 1 minuto e meio nós estamos... Na lenha? Na lenha. Sempre na lenha? Na lenha, ou hoje já existem, nós já temos forno a gás ou forno elétrico. O importante é chegar nos 450 graus. Nos 450. Chegou nos 450 graus, você faz uma não é que tem que ser lenha, porque a lenha dá um gostinho de... Tudo isso é legal, tudo isso se usa. A focaccia, que é uma palavra muito legal, que foi a avó da pizza, nada mais é do que o forco em latim, que é focaccia, é a massa em cima da pedra quente, a massa no fogo que gerou a focaccia, que era o prato que se usou. A pizza é isso, né? A pizza, ela vai lá, ela vai precisar desse tempo para cozinhar o suficiente, para derreter os ingredientes e ainda manter sabor e tudo. Então, 450 graus, 90 segundos... Pizza pronta napolitana.
Nossa Senhora, napolitana, beleza. Isso. Diz qual a diferença então da pizza napolitana. Eu vou lá em Nápoles e vou comer uma pizza. Vou aqui em São Paulo, não vou na sua pizzaria, que é estilo napolitano, que a gente já sabe. Sim. Mas se eu for em 90% das pizzarias que não são napolitanas, qual a diferença da napolitana e da brasileira? Muito, muito importante, porque todo mundo vai para Nápoles e se decepciona muitas vezes. Porque não está acostumado, né? E é cultural. Nós comemos, e eu gosto muito, isso é feito na Vitúdio. Nós dividimos a pizza, e isso é muito legal. O napolitano vê a pizza como um prato de macarrão, é individual. As pizzas, então, todas lá são individuais, em quantidade de ingredientes muito menor do que nós estamos acostumados. Para eles, nós não comemos pizza, nós comemos uma torta, mas nós temos uma cultura diferente. E cultura então, não se discute. Não se discute. Eu acho que é sabor. A primeira coisa importante da cultura é respeitá-la, é poder viver. A gente faz isso na Vitúdio usando uma técnica. É importante que quando a gente coma qualquer pizza, a gente sinta o sabor de todos os ingredientes. Da massa, do tomate, da mussarela, do presunto, de qualquer outra. Mas você faz do Vitúdio napolitana. O estilo napolitano, você é fiel ao estilo napolitano ou você deu uma adaptadazinha? Sou fiel ao que eu acho mais importante. A massa napolitana. Leve, saborosa, que não nos incha mais. Você come e fica satisfeito. Leve, realmente muito leve. Leve, essa é a história. Muito legal. Essa é a história que eu luto todos os dias. Oferecer uma pizza que uma família, que um casal possa comer e sair de lá satisfeito. Beleza, eu quero fazer pizza, não tenho um forno de 450 graus, tenho um forno na minha casa que chega a 180, 200, rezando para chegar a 200. Dá uma dica. Simples. Quero fazer parecido, tem que comprar uma pedra para enfiar dentro do forno? Não? Tem gente que poderia fazer isso, mas existe uma outra coisa muito mais fácil de comprar. Antigamente se tinha mais em casa, hoje não. Existe uma panela de ferro. É bem grossa. Sim, ferrão mesmo, pesado. E que absorve muito, muito, muito a temperatura. Essa panela você coloca no forno, esquenta, ou coloca mesmo no fogo em cima, esquenta bastante essa panela. Fininha, né? Pesada, mas fininha. Exatamente. E aí você bota a pizza lá? Bota a pizza dentro dela e coloca dentro do forno. Deixa ela esquentar um monte antes. E coloca ela. Ela vai funcionar como uma pedra e ela vai gerar uma ótima pizza. Puta, que Essa ótimo. é uma dica inclusive que eu tenho a oportunidade, é um prazer, eu participei de um livro falando sobre receitas de pizza para que todo mundo possa fazer pizza em casa. Porque eu não vou comprar um forno de, não dá. de 450 graus. Exatamente, mas é possível fazer uma boa pizza em casa, sim. Vamos lá, além das pizzas, vamos para além das pizzas. Eu sei que eu fui lá comer. Isso. Vitúdio delicioso, você tem um negócio lá chamado rotolini. Rotolina. Tá. Isso. Rotolina. Rotolina, tá. Que é o singular. Isso. Então, aí você tem o rotolino, você tem a piadina, você tem o calzone, você tem um monte de variações de pizza que são legal. Fala da rotolina, que é sensacional, e de outras variações que você curte. Lá você faz outras ou só a rotolina? Não, faço outras. E eu defendo muito isso, de oferecer... Ser criativo. De oferecer. Toda vez que alguém me pergunta sobre, vou fazer alguma coisa na minha pizzaria, o que eu posso fazer? Oferecer outros produtos, para que inclusive no dia que você já comeu uma pizza, você vá na Vitúdio, porque quem estiver com você vai comer pizza, mas você possa comer até um pão com manteiga. E eu tenho isso que acontece na Vitúdio. A gente tem um outro produto que chama salto em boca. Né? Salto em boca da romana. Exatamente. O napolitano também faz bastante. Adoro salto em boca com sal. Exatamente. Bota o palitinho, manteiguinha, presunto de parma. Exatamente. É isso. Mas fala do rotolino. Rotolina. Tradução de rotolina. É muito gostoso. Enroladinha. Então, a pizza é uma massa de pizza que nós enrolamos. E em Nápoles se faz, mas se chama de rotolone, porque você assa inteiro e corta depois. Eu descobri que cortar antes de mandar para você faz o rolinho, como se fosse uma pizza normal? Exatamente. Corto, coloco no forno em uma assadeira com azeite. Sem molho de tomate? Antes, sem molho de tomate, para valorizar o queijo, valorizar a abobrinha, valorizar... Não, e ela fica crocante, né? Eu acho que o molho de tomate faz com que ela fique mais crocante. A ausência do molho de tomate. Exatamente. Ela fica crocante por fora, por dentro, com o azeite ela vai parecer uma massa folhada. Nossa, então, muito legal. É uma sensação, sabores, isso tudo é muito legal. Então, o Vitúdio... Vitúdio. O Jacksonello... Mas Vitúdio tem uma história, porque o fundador... Calma. Você vai contar essa história. Vamos lá.
Mas o Jackson, ele era publicitário e enveredou pelo mundo da gastronomia, Sim. num momento de crise do país, enfim. É uma história recente, vai que tem 5, 6, 7 anos. 7 anos. Ele enveredou pelo mundo da gastronomia, fez vários cursos, ele acabou de me contar a história dele, que é sensacional, de você ter uma outra profissão que não tem nada a ver, se apaixonar pela gastronomia. Construiu, montou um restaurante que era do lado da Vitúcio e um dia percebeu a oportunidade desta pizzaria Vitúcio que estava do lado dele e conheceu o dono dessa pizzaria. Como foi? Então, a história é assim, rapidamente. Eu vim para São Paulo estudar em 87. De onde? Eu sou sul-mato-grossense, Tá. de família tipicamente brasileira. Italiana, portuguesa, búlgara e também índia. Então essa mistura toda, sempre teve comida, sabor na minha vida, né? Vim para São Paulo estudar e fui morar na Vila Ipojuca, onde está a Vitúcio. Eu conheci a Vitúcio, eu frequento a Vitúcio como cliente desde 87. E sempre fui, sendo de família italiana, morei na Itália, sempre fui o amigo que cozinhava na casa de todo mundo. E tentei por várias vezes Vito Colonna, né, o fundador. Vitúcio em italiano, sempre o Tuccio é um diminutivo, então Vitúcio. Se é um Vitinho. aumentativo seria Vitônio. Vitone, E aí, essa foi a história. E tentei, então, trabalhar algumas vezes com ele. Ele falou, Jackson, sou um amigo, deixa pra lá. Ótimo. Aí assim foi passando o tempo. A vida me ajudou e em 2013, Vito Colonna, Vitúcio, resolveu aposentar. E aí a oportunidade surgiu realmente de junto com 2 amigos, assumir a Vitúcio, que era uma história muito legal, já conhecia, gosto do bairro, moro no bairro novamente, moro ao lado da Vitúcio. Então, de voltar para São Paulo, viver isso, cozinhar para as pessoas, que é muito, muito legal. Oferecer produtos para... Você mudar de vida assim é sensacional. Jackson, mais uma coisa, então que a gente está quase acabando. 3 conselhos. Eu sou um cara que quer abrir uma pizzaria, tenho capital para abrir uma pizzaria, não tenho, tá? No caso eu, mas supondo que eu tivesse. Tá bom. 3 conselhos que você dá para quem quiser abrir uma pizzaria em São Paulo ou qualquer cidade do Brasil. Então, uma informação técnica muito importante. São Paulo hoje é uma cidade com 6.500 pizzarias que consomem em média 1 milhão de pizzas por dia. Tá? O lado bom é isso, nós consumimos pizza. O lado de dificuldade é que nós precisamos então criar uma pizzaria, um conceito de comida que as pessoas realmente interajam, gostem e queiram ir até lá. O conselho número 1, então? Criar o conceito. Criar um conceito. Tá. Hoje, Único, a moda hoje é todo mundo fazer pizza individual, napolitana. Eu acredito nela, eu acredito que a gente ainda tem uma evolução muito maior. Comer pizza no almoço em São Paulo é um desafio, mas hoje várias pizzarias já fazem. Estão começando a fazer e estão tendo sucesso. Eu acho que é isso, eu acho que é possível. Segundo conselho. Você definir bem, então, teus fornecedores, ter tudo isso bem claro, o teu local, o dinheiro você já falou que tem, você já quer isso. Ou seja, tem um plano. Tem um plano de negócios. Por quê? Porque hoje, na atual situação do país, ter isso Se você bem errar, claro, você está perdido. você está perdido e é fácil. Desperdiçar recurso é muito fácil. Exatamente. Quando está abrindo um restaurante. Ter um plano de negócios, definir bem tudo antes, inclusive funções dentro da pizzaria. Você, ou um sócio, ou as pessoas lá dentro, porque tudo isso vai ajudar no negócio, né, em si. Depois, é óbvio, conhecer o produto que você vai oferecer. Entender de pizza. Exato. E aí sim. Estamos começando bem, né? É isso. Querer amar, fazer, isso é muito importante. Entendeu? Última perguntinha. Vamos lá. Eu estou junto com a minha galera entrando no restaurante, quero passar de bacana com a minha galera, chego lá, quero falar com o pizzaiolo. Para dar uma de bacana, que pergunta que eu faço? Qual é aquela pergunta do bolso do colete para eu falar com o pizzaiolo para passar de bacana para minha galera? Hoje em dia seria, obviamente, falar que tipo de farinha você usa? Você está trabalhando hoje com uma farinha italiana? Qual a fermentação que você trabalha? E é isso, assim, saber dessa história é o básico. Se o cara escutou esse vídeo até o final, ele vai ter um monte de argumento para falar com o pizzaiolo. E comer pizza, tá ótimo então. Obrigado, muito obrigado você, muito obrigado pelo espaço, eu espero que todo mundo tenha gostado. Obrigado, foi ótimo.